CP, o que você acha do sistema de inteligência artificial do Copilot, que é o sistema de inteligência artificial da, da Microsoft? Você testou? O que você acha? Qual a sua opinião? Fala pessoal, então, eu testei sim, eu fiquei uns 4 dias testando, né? Cara, eu fiquei de boca aberta, porque assim, eu duvidava da capacidade do sistema de ter respostas precisas, reais e precisas. Então eu perguntava uma coisa que eu sabia a resposta e era batata a resposta. Não errava uma, não errou uma das minhas perguntas. Fiz centenas de perguntas e ele acertou simplesmente todas, tá? Agora, no final do vídeo eu vou falar se realmente ele presta para fazer pesquisa, ele pode te ajudar, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Bom, e para mostrar para vocês o sistema Copilot, eu vou fazer várias partes desse vídeo aqui, não vou fazer muitas perguntas, mas eu quero fazer até mesmo uma comparação com o sistema da Google, né? E eu criei um nome fictício, um tal de Norberto, para a gente fazer teste. Eu não vou pôr dados pessoais nisso aqui, que eu jamais ponho, mas a gente faz aqui alguns testes. Primeira pergunta, inclusive você pode ter respostas profundas, né, com relatórios detalhados e com referências, que a gente vai testar também, respostas rápidas, que eu acho muito legal também, e tem melhor para tópicos mais complexos, né? Então, se você quer coisas complexas, com muito firula, detalhe, você coloca essa aqui. Beleza? Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o sistema e vamos ver quais as respostas dele. Também vamos testar os modos e vou comparar com outros sistemas de inteligência artificial para ver se ele é bom ou não, tá bom? Primeira pergunta que a gente vai fazer é óbvio, né? Perguntar aqui para o sistema o que é o Copilot, né? O que é o Copilot, como funciona. E como funciona. Vamos lá? Vamos ver. Ele tem um tempo rápido, tá? Para poder responder. Eu vou aumentar aqui para a gente enxergar. Deixa eu ver se ele permite um zoomzinho aqui. Ah, não permite dar zoom, né? Mas tudo bem. Ele fala aqui, ó. O Copilot é o seu companheiro de inteligência artificial, criado pela Microsoft para te ajudar com ideias, informações, tarefas criativas e muito mais. Tudo tem um papo bem natural e direto. Então, o Copilot funciona com base de conhecimento já inserida na internet, né? E aí essa inteligência ela é treinada por engenheiros e aí ela vai aprimorando e vai ficando cada vez mais inteligente, né? A compreensão de linguagem, ele entende a sua mensagem no idioma que você está, que é fantástico também. Você pode pedir para tradução, fazer traduções para vocês. Pesquisa e geração, né? Posso buscar informações e atualizações, posso personalizar para resolver problemas. Ele fala aqui uma série de coisas que você pode fazer com o Copilot, tá? Até aí tudo bem, né? Se parece com um sistema de inteligência artificial de texto como outro qualquer, beleza? Outra coisa que eu quero saber do Copilot é se ele é grátis, né? Gratuito. Então você digita aqui, ó, Copilot é gratuito, que é uma coisa muito importante para o brasileiro, né? Principalmente nesses tempos difíceis que a gente está aí. Aí ele fala aqui, ó, Microsoft oferece o Copilot em diferentes versões e plataformas. Algumas são gratuitas e outras partes de serviços são pagas, né? No Windows, como você está usando, o Copilot está disponível gratuitamente para muitos usuários do Windows 11. Ou seja, provavelmente alguns não. Quem é essas pessoas que não vão ter acesso ao Copilot? Uma pessoa que não comprou o Windows ou talvez tem um sistema pirata muito exagerado, porque tem um sistema pirata mais tranquilo, né, que quase não sabe que ele é pirata, e tem aquele sistema exagerado, que chega a falar, eu sou pirata, aí não tem como acessar, né? Ele é integrado ao sistema que você pode conversar comigo direto do seu computador. O Copilot, a versão paga, né, ela inclui recursos extras, como integração mais profunda com os apps, né, da Microsoft, Word, Excel, PowerPoint. Então você pode
fazer integrações com outros programas do Windows. Então, por exemplo, você pediu, eu quero um gráfico tal, você digita lá o gráfico que você quer, ele abre esse gráfico no Windows. É legal, né? E aqui também você pode ver os preços das versões que tem. Então, a gente pode perguntar, né? Qual o preço mensal do Copilot? Aí ele vai te falar que o preço, né? E é rápido a resposta, né? Eu achei rápido pra caramba. Ó, o Copilot custa R$110 por mês para os usuários do Brasil. E a assinatura dá acesso a recursos avançados, tá? Aí ele fala quais são os recursos, bacana. Então, é um valor alto? Não. Para a maioria dos brasileiros que precisam trabalhar com esse tipo de ferramenta, eu não acho alto. Mas, para quem não tem essa necessidade, que é usual uma pessoa de escritório, ele pode usar o gratuito que vai funcionar perfeitamente. Eu, por exemplo, uso o gratuito de boa, né? Uso para algumas pequenas consultas, né? Algumas coisas que eu não estou conseguindo achar, né? Uma pergunta, né? Um local que uma coisa mais simples eu uso e ele funciona muito bem, beleza? Então, uma coisa que eu descobri também aqui, usando o próprio Copilot, ele falou que ele cria imagens, tá? Eu não sei se ele busca as imagens na internet ou se ele cria, né? Então eu vou perguntar aqui essa questão. O Copilot cria imagens do zero ou busca imagens que estão prontas na internet? Vamos ver. Aí ele fala aqui, ó, o Copilot pode criar imagens do zero com base nas suas ideias. Por isso significa que ele gera imagens totalmente novas. Beleza, interessante. Então, ele não cria vídeo, tá? Ele cria imagens. Posso te perguntar aqui, o Copilot cria vídeos? Cria vídeos? Ele vai falar aqui, ele não cria, quer ver, ó? Ainda não, Norberto. O Copilot não cria vídeos diretamente. Atualmente, minhas habilidades estão voltadas para gerar imagens estáticas personalizadas. Ok, então nós vamos tentar criar uma imagem aqui, tá? Eu vou tentar criar uma imagem, né, nova e vamos ver se dá certo, né? Eu vou pedir para criar a imagem, né, a imagem de um cachorro e a imagem real, melhor, né? Porque não pode ser um desenho real de um cachorro passeando em um navio no oceano. Vamos ver o que ele vai criar. E para criar a imagem vocês têm que estar conectados, ou seja, no caso aqui eu criei esse Norberto, ele está conectado, tá? E aqui aparece para mim que eu estou na conta. Então vamos ver aqui se ele vai criar. Aqui está a imagem que você pediu. Um momento único, um cachorro curtindo oceano a bordo de um navio. Vamos ver aqui a imagem que ele cria. Demora um pouquinho, mas para um arquivo de texto, né? Uma IA de texto, é bom demais. É um benefício a mais que ele está tendo aqui para a gente, né? Então ele está criando, né, em tempo real. E eu estou deixando aqui em tempo real para a gente saber mais ou menos o tempo que é. Não é demorado, mas ele cria sim, tá? E aqui de graça, tá? Só que a imagem, ela é pequena. Depois eu vou perguntar qual que é o tamanho das imagens criadas, né? Olha lá, cara, que legal. Na verdade eu pedi o cachorro passeando, mas ele criou meio parado, né? Enfim, legal, show de bola. Deixa eu terminar aqui a imagem. Demais, né? E como você sabe, essa imagem ela é feita em inteligência artificial e eu não tenho direitos autorais. Mas o problema de imagens em IA, você já sabe, ele não cria exatamente o que eu quero. Ele cria uma coisa lá que é mais fácil para ele, tá? Deixa eu perguntar.
as imagens criadas no Copilot são de que tamanho? Copilot. Vamos ver aqui o que ele fala. As imagens criadas... Boa pergunta, Norberto. As imagens que o Copilot cria geralmente têm um tamanho padrão de cerca de 1024 por 1024 pixels. Ou seja, são quadradas com resolução alta o suficiente para as redes sociais. Impressões e outros detalhes. Ela é formato PNG e é 1024 por 1024. Então é uma imagem quadrada, tá? Não vai servir para todo mundo, ok? Então, para fazer uma thumbzinho meia ali, você pode ajustar ela e ficar bom, ok? Beleza. Então, agora vamos para as coisas mais empolgantes que eu quero testar aqui. Eu quero testar, por exemplo, se a inteligência artificial do Copilot ela é capaz de dar respostas precisas, né? Então, a gente vai primeiro testar os 3 tipos de possibilidade que tem com a mesma pergunta e ver se tem diferença, tá? Vamos lá. Por exemplo, o que é um assunto bem tranquilo da gente perguntar e que a gente sabe a resposta, né? O que é uma metástase, por exemplo, né? Metástase. O que é uma metástase? Aí eu vou perguntar ele aqui e eu vou mudar aqui os 3 tipos de resposta que a gente está vendo, tá bom? Eu vou copiar essa pergunta. A primeira resposta, resposta resumida, sucinta, ele fala aqui, ó. Metástase é um processo que as células cancerígenas se espalham pelo tumor. Certinho, isso mesmo, tá? Originadas para outros corpos, formando... Beleza, como a metástase acontece, aí ele explica aqui. Tá. Agora eu vou mudar a tipo de pergunta e vou colocar uma pergunta profunda para a gente ver se tem uma diferença, tá? Vamos lá. Não posso usar. Eu não posso usar pesquisa profunda. E posso usar o Dinter? O Dinter pode. Vamos ver. Né? O que é Aí ele demora um pouco mais, porque a pesquisa ela é mais aprofundada, né? E aí ele demora um pouco mais, né? Aí ele já fala aqui, ó. Metástase é o processo pela qual as células de um tumor maligno se espalham. Mudou, né? Mudou bastante. E ele tem outra possibilidade de pergunta aqui. Como acontece a metástase? Você está vendo aqui, ó, que é mais profundo o assunto? Então, aquela primeira pergunta era mais resumida, que ele trouxe muito mais detalhes, né? Ok? Bom, agora uma pergunta que pode me fazer, CP, em relação a outras inteligências artificiais, o Copilot, ele é bom? Ele é melhor? É igual? Então, vamos analisar isso aí também. Vamos pegar uma pergunta, na resposta rápida também, e vamos pegar uma pergunta que eu vou fazer para o Copilot e eu vou fazer para o Google. Inclusive, vou colocar os dois de lado, só para a gente ver a diferença, né? Para ver se vai ter alguma diferença. Pronto, coloquei de lado a lado e vou fazer uma pergunta para o Google e a mesma pergunta para o Copilot, né? Vou perguntar assim, ó. Deixa eu ver um assunto bem legal. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Vamos ver a resposta. Pergunta bem tranquila, né? Vou perguntar para esse e vou perguntar para esse aqui também, os dois ao mesmo tempo. Ó, eu achei a inteligência artificial do Google um pouco mais rápido, porém é um pouco mais sucinta, bem mais resumida, né? O primeiro homem a pisar na Lua foi o astrônomo americano Neil Armstrong. Ele fez história ao dar o primeiro pequeno passo na superfície em 20 de julho de 1969. Aqui já fala, o primeiro homem a pisar na Lua foi o Neil Armstrong
astrônomo norte-americano, ou seja, está mais completo, ó. Já falou que ele é dos Estados Unidos, né? Na Apollo 11, ele realizou o feito em 20 de julho de 1969, é um pequeno pássaro, Neil Armstrong. Aí ele começa a contar mais coisas, né? Ó, a missão Apollo 11 composta por 3 astronautas, e fala quais são os astronautas. Então, assim, eu achei a linguagem do Copilot um pouco melhor do que o Google, né? Porque ele te dá um pouquinho mais de como se dizer, de informação, e ainda você tem a opção de Thinker Deep, né? Que é a opção um pouquinho mais profunda de resposta. Então, nesse sentido, eu achei sim o Copilot melhor, né? Agora, em rapidez, não tenha dúvida, a rapidez do Google é muito maior, ok? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, uma pergunta matemática, vamos dizer, vamos ver se tem alguma relação, vamos lá. Vou perguntar para o Google e vou perguntar para o nosso querido Copilot, a pergunta matemática. Qual é o resultado da seguinte equação? A gente põe 2 pontos, aí eu ponho aqui, ó. Vamos fazer uma equação de cabeça aqui, ó. Raiz quadrada de 36 mais 5 vezes 4 menos 2. Beleza, essa é a minha pergunta. Eu vou perguntar para os dois e vamos lá, vamos ver. Ó, estão vendo que o Microsoft, ele tem demora um pouquinho mais? Aí ele, qual o resultado da seguinte equação? Raiz quadrada de 36, aí ele dá a resposta aqui para mim, ó. Cadê a resposta? Não deu a resposta. Ah, calculou. E a resposta? Resultado da equação é 24, certo? 24. Eu achei a linguagem aqui do Copilot mais acessível. Ele mostrou aqui isso aqui em formas matemáticas, ficou mais acessível. Então, nesse sentido, ele é mais preciso, tá? Então, a resposta aqui do Copilot me agradou um pouco mais do que essa resposta muito espalhada, e eu demorei muito para chegar no resultado aqui embaixo ainda. Não gostei. Bom, vou pegar uma coisa que é difícil de responder, uma coisa local, né, que é muito difícil de encontrar. Então, vamos fazer uma pergunta local, né, para o nosso querido Google, e uma pergunta local, né, para o Copilot, vamos ver quem dá. E uma pergunta local que eu poderia fazer, por exemplo, o que o canal TechP News, que é o meu canal, trata, né? Por exemplo, né? E aí vamos ver se ele tem algumas respostas para isso, né? Vamos perguntar aqui. Do que se trata o canal do YouTube TechP News? Mesma pergunta de um, vou fazer para o outro. Vamos ver o que cada um vai responder. Vamos lá. Ó, o canal TechP News o YouTube é focado em notícias e novidades sobre tecnologia, com foco de smartphone, computadores, jogos e outros dispositivos. Aqui estão alguns detalhes sobre o conteúdo do canal. Notícias, análises, tutoriais, né? E aí dá meus vídeos aqui, fala sobre isso, tá? E aqui vamos ver o que ele falou. O canal TechP News do YouTube é voltado para tecnologia, eletrônica, manutenção, PCs, testes de produtos, dicas práticas todo dia. Ele mistura o conteúdo técnico com reviews, acessórios e tutoriais. A montagem e manutenção de computadores, reviews de produtos eletrônicos, jogos, controles, dicas de consumo de segurança digital, tutorial diversos. O canal também tem uma pegada bem pessoal, com o criador integrado com inscritos, respondendo dúvidas e compartilhando. Então, é isso mesmo. Então, todos os dois foram muito legais aí com o meu canal, beleza? Então, cara,
sinceramente incrível. Dá para você usar essas ferramentas, né? Todas as duas são muito boas, mas eu acho o Copilot um pouco melhor em termos de facilidade de resolver as coisas, né? Eu achei um pouco melhor, mas dá para você usar as duas ferramentas e fazer trabalhos incríveis. E o mais legal dessa ferramenta é que parece que você está conversando com um ser humano. Quer ver? Eu vou fazer umas perguntas muito pessoais aqui, só para vocês entenderem a sensibilidade dessa inteligência artificial. Vou perguntar, por exemplo, coisas que uma pessoa que teria que responder, uma pessoa normal, né? Que tem sentimentos e tal, e que tem conhecimento também. Poderia perguntar para o Copilot, vou perguntar assim, o que você acha do nazismo? O que você acha do nazismo? Vamos lá, vamos ver o que ele vai responder. Aí ele fala, o nazismo é amplamente reconhecido como uma das ideologias mais destrutivas, ou seja, ele já está começando a dar opinião, tá? Não é apenas descrevendo, ele está dando opinião. E desumana da história. Ele surge na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial com Adolf Hitler. Principais características do nazismo: culto à raça ariana, totalitarismo, militarismo, antissemitismo, contexto histórico. E ele começa a dar opiniões, tá? Então, ele começa a sugerir ações. Eu vou fazer uma pergunta aqui que você vai ver que realmente ele parece um ser humano. Ó, perguntar assim, quanto deveria ser o salário mínimo no Brasil para uma família sobreviver? Família sobreviver. Vamos ver o que ele vai responder. Segundo o DCE, Departamento Intersencial de Estatísticas e Socioeconômico, o salário mínimo ideal para garantir a vida digna de uma família de 4 pessoas no Brasil em 2025 seria de aproximadamente R$ 7.067. Esse é o valor considerado para despesas básicas como moradia, alimentação, saúde e educação. Cara, e aí ele dá aqui a opinião dele, olha que legal. Em contraste, o salário mínimo vigente no Brasil é de 1.518, o que representa cerca de 21% do valor necessário. Isso aqui é uma opinião. Você está entendendo? Cara, é realmente incrível. É incrível a tecnologia envolvida nisso aqui, tá? Então, é como se você estivesse conversando com outra pessoa do outro lado, né? Vou perguntar uma coisa interessante, né? Qual que é a percentagem de erro? Por exemplo, posso confiar que todas as informações do Copilot são corretas? A gente pergunta isso aqui para ele, vamos ver o que ele vai falar. Ótima pergunta, Norberto. Eu sou treinado para fornecer informações confiáveis e sempre que possível baseada em fontes reconhecidas. Além disso, posso buscar por dados e atualizações na web, apresentar explicações claras e contextualizadas. Mas aqui vai um toque importante. Como qualquer fonte de informação, é sempre bom conferir e cruzar dados. Cara, é demais, bicho, é demais. E se você fazer perguntas para a própria Microsoft, ele vai ser realista, né? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta aqui, ó. Uma coisa que gostaria que mudasse no Word é o sistema de paginação. Para trabalhos científicos, sofremos muito para tirar as primeiras páginas do arquivo. Olha o que ele vai responder, ó. Parece uma pessoa.
Nossa, Norberto, você tocou num ponto que gera dor de cabeça em muita gente. Trabalhos acadêmicos seguem normas rigorosas, como a BNT. E ajuste das primeiras páginas no Word, capa, folha, resumo, sem interferir na numeração do corpo do texto, pode ser um verdadeiro desafio. E olha que ele está falando da Microsoft, né? Principais dificuldades que você pode ter, separar o número das páginas, ele fala aqui. Então você percebe que sim, parece um cara que está te dando orientação, uma pessoa que está te respondendo. Cara, é absurdo. E para terminar o vídeo, eu não poderia deixar de falar, poxa, na minha jornada de estudo, eu sempre ia para livros, horas e horas em livros. Só que o livro é limitado. O livro está limitado nas respostas que está lá dentro. Ele é mais completo, né, porque a resposta é maior um pouco, porém, você está limitado nas respostas que está dentro do livro. Aqui não, aqui está na rede, cara, tá? Então, eu posso confiar no copiloto? Sim. Só que você tem que, como ele falou, conferir. Tem duas coisas que você não pode fazer no copiloto. Duas. Pegar e copiar sem ler. Inadmissível. Você que estuda, não faça isso. Você tem que ler. E quando você lê, você está aprendendo. Aquele conteúdo que você está entrando em você. E aí tá de boa. Agora, se você pegar e copiar e colar, não adiantou nada, você não assimilou o conteúdo, beleza? Segunda coisa que você não pode fazer, confiar integralmente. Você tem que conferir e ver se aquilo que está sendo falado ali serve para você. Normalmente a gente precisa fazer pequenas modificações. Sem essas modificações pode ficar meio estranho. Até mesmo o professor vai reconhecer que aquilo é uma inteligência artificial. Então, sim, você pode usar ele para melhorar o seu desenvolvimento e para melhorar o seu aprendizado. Agora, se você quiser copiar e colar, não vai funcionar, tá bom? Então é isso, pessoal. Achei incrível. Uso de vez em quando para fazer algumas perguntas que eu não estou encontrando, algumas coisas, e ele responde precisamente, tá? Alguns pequenos levantamentos que às vezes eu preciso fazer, ele faz pra gente, tá? Então é incrível. Então gostei demais da ferramenta e gostaria de falar com vocês. É gratuito, tá no Windows 11, você pode experimentar e depois vocês comentem aí o que vocês acharam da ferramenta, tá bom? Valeu, pessoal, gostou do vídeo? Até a próxima. Valeu, fui, queridão.